Glória a Deus, aleluia, meus amados irmãos. Inicia agora o nosso estudo bíblico, tá bom? E nós queremos agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão sintonizados na Sol Leste FM, programa Essência do Evangelho. Já chegou aqui o nosso convidado, tá? É o presbítero Lucas, tá bom? Nós queremos agradecer a Deus pela vida do nosso irmão, que já chegou, já está aqui entre nós, tá bom? Nós vamos entrar agora ao vivo aqui no Instagram, tá? Nós já estamos ao vivo aqui no Instagram da igreja, já estamos de veras agradecidos pela vida do nosso amado irmão Lucas Venâncio. Gostaria que ele desse aqui uma saudação para os nossos irmãos. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Maravilha, nós estamos aqui nesta manhã na presença de Deus, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo, enaltecendo aquele que vive e reina para todo sempre. E estamos muito felizes de estarmos aqui nesta manhã proclamando esse evangelho que salva, cura, liberta, transforma e o melhor, leva o homem para morar no céu. Estamos aqui nesta manhã e daqui a pouquinho vamos trazer aqui uma palavra rápida aqui da parte de Deus, juntamente com o nosso pastor presidente Fernando Alves. E eu quero externar minha alegria por ter chegado até este lugar e ao mesmo tempo louvando a Deus pela minha família, pela minha casa e por tudo que o Senhor Jesus Cristo tem nos concedido para a glória do nome santo de Jesus. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, estamos aqui com o presbítero Lucas Venâncio, que é pregador da palavra, é coordenador também do nosso departamento de missões, ali da nossa sede e também do campo. Depois, quando tiver no final do nosso estudo, ele vai dar aqui alguns avisos importantes da programação do departamento de missões para esse ano de 2023 no nosso campo. Amém? Então você que tem Bíblia aí, tá? Nós vamos ler a palavra do Senhor, a palavra do nosso Deus, tá? Então se você tem uma Bíblia aí em casa, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler algumas referências, como eu já tinha falado, né? O nosso tema hoje é Jesus, a pedra fundamental da igreja. Nós vamos tomar como base Atos capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Atos 4, 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Amém? Meus amados irmãos, nós, crentes na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos como referencial, como base da nossa vida cristã, a pessoa de Jesus Cristo, tá? Partindo do princípio que Jesus é o Filho de Deus, e a Bíblia vai dizer lá em João, tá? No primeiro capítulo, você que tem Bíblia, vamos lá para João, Evangelho de João, capítulo 1. Vou pedir para o irmão Lucas ler aí para nós. Evangelho de João, depois a gente vamos ler outras referências. João, Evangelho de João, tá, irmãos? Versículo de 1 a 5, irmão Lucas, por favor. Capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo de 1 a 5. No princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus. Nós, já de início, a gente percebe, irmãos, que Jesus, ele é este verbo, é este
podemos dizer, é esta palavra. Jesus é o Logos, Jesus é a referência. Então, quando o evangelista João ele diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, tá? Então Jesus ele passa a ser o principal, porque nós vamos também entender que tudo que foi feito foi por ele, tá? Ele se encarnou, ele se fez carne e habitou entre nós. A gente lendo mais precisamente o versículo, irmão Lucas, por favor, o versículo de número 11, também de João 1. Olha só o que diz a Bíblia. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Pronto. Então este verbo que era Jesus, ele veio, porque foi uma palavra. Esse verbo aqui, no original, tá? Ele, quando é transcrito para a nossa Bíblia Sagrada, e a tradução no português acompanha um pronome pessoal, verbo, esse verbo se torna um pronome pessoal, que é o próprio Jesus. Aí o evangelista vai dizer, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, né, irmão Lucas? Glória a Deus. A gente passa a compreender que este verbo era Jesus, não é isso? Exatamente. Nós que acompanhamos essa leitura, né, essa passagem bíblica, nós vamos observar que no princípio de todas as coisas, desde Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver que após a criação humana, a revelação da palavra de Deus através de Jesus Cristo, como no capítulo de número 1 do livro de João, vai dizer que no princípio era a palavra, né? E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, remete-se aqui ao sentido de que todas as coisas, o ponto de partida, né, meu pastor, o ponto crucial Isso mesmo, de todas as coisas, de iniciação e finalização da criação do mundo, e a referência principal da Igreja do Senhor Jesus Cristo, vem juntamente com o princípio de tudo, né? Que, como o texto está dizendo, e ele estava no princípio com Deus. Então, é o verbo que se tornou vivo, né, pastor? Isso. É a palavra que se tornou sólida, né? Como se nós observarmos aqui no texto, nós vamos ver que a consolidação da igreja e a criação da luz divina, a luz que brilha em meio às trevas, é juntamente no capítulo 1, revelando aos nossos corações que a palavra sempre foi Deus, sempre será Deus nas nossas vidas. Isso mesmo, irmão Lucas. Olha, e o versículo 14, aí vai fechar aqui, ó, qualquer comentário, né? E vai reforçar o que você falou, o versículo 14, que diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então esse verbo, que era essa palavra de Deus, né, que era como se fosse um anúncio de Deus, porque as profecias acerca de Jesus, elas existiu lá no passado, né, irmão Lucas? O profeta Isaías, ele é conhecido como profeta messiânico. Então esse verbo, que é uma palavra, que também se torna uma profecia, que se torna também um anúncio, né? Se fez carne agora. Antes era só uma palavra, e agora se faz carne. Não é isso, irmão Lucas? Nós vamos observar que o profeta Isaías, né, o profeta messiânico, ele vai trazer a revelação do nascimento de Jesus Cristo, né, pastor? Em alguns estudos revelam que
foi há cerca de mais ou menos 500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, né? O profeta messiânico, ele já revela, né? Isso mesmo, que haverá um, né, que será utilizado por Deus para libertar o povo, né? E essa profecia, ela não só foi revelada para o profeta messiânico, né? Mas também ela foi revelada por Deus nos altos céus, né? Amém. E é por isso que hoje nós servimos a esse Jesus, que ele está vivo, permanece vivo, e com certeza a maior missão de Jesus Cristo na sua vida é poder lhe levar para morar no céu, nas mansões celestiais. Glória a Deus. Então a gente passa a ter a convicção de que Jesus, ele é essa base, né? Ele é o referencial. E quer dizer, para os nossos irmãos que estão aí sintonizados no programa Essência do Evangelho, esse programa ele tem também essa finalidade de mostrar que, assim como diz a palavra de Deus, de colocar na mente do ser humano essa pessoa de Jesus Cristo, porque ele é o referencial, tá? Ele é o referencial. Olha, aqui em Mateus capítulo 16, Mateus 16, vamos aqui ter a convicção de que Jesus é essa pedra, tá? E depois nós vamos falar mais um pouco sobre essa questão da pedra realmente, que é Jesus, tá? Diz assim, ó, Mateus 16:16, e Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem o te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Glória a Deus. Pois também eu te digo, as palavras de Jesus, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus estava falando aqui, irmão Lucas, que Pedro, tá? Essa palavra Pedro, tá? Do grego, quer dizer Petros, que quer dizer um pequeno fragmento, tá? Pedro no grego quer dizer Petros, um pequeno fragmento. Mas Jesus dizia assim, ó, e sobre esta pedra, falando dele próprio, eu edificarei a minha igreja, tá? Porque além de ser uma palavra atual, seria uma palavra futura, não é isso? Seria uma palavra futura para que Pedro, que ia ser ali o precursor de Jesus, que está à frente da igreja, ele nunca se orgulhar, né? De dizer, não, eu que sou o principal, Jesus subiu, foi assunto ao céu, mas agora eu estou na frente da igreja, eu que sou o principal. E Jesus já refuta aí esse possível, vamos dizer assim, orgulho, né? Futuro orgulho de Pedro. Tirando um gancho aqui, meu pastor, do que o senhor acabou de falar, sobre o livro de Mateus, né, capítulo 16, e o versículo 18 me chama muita atenção por conta de um motivo. Quando Jesus chama Pedro, né, um dos obreiros, né, que seguiam Jesus, ele diz que é sobre esta rocha que eu edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Se nós formos aí a fundo, né, do significado do nome Pedro, como o senhor acabou de falar, também no hebraico quer dizer Quefaz, né? O significado de Quefaz quer dizer rocha ou pedra, e mais a fundo no hebraico quer dizer pedra fragmentada. Parece que eu vejo nessa situação em qual Jesus Cristo olha para Pedro com o significado desse, parece até meio clichê da gente falarmos isso, né? Como que Jesus Cristo vai edificar uma igreja sobre uma pedra fragmentada? O que é isso? São partículas de um rochedo que foi fragmentado em vários pedaços. Isso aqui mexe demais com o nosso psicológico bíblico, né, meu pastor? É forte isso aí, viu? Nós observamos que o evangelho, ele não é para quem está inteiro, né? Isso. O evangelho do Senhor Jesus Cristo é exatamente isso, nesta manhã deste dia de sábado, que nós vamos dar glória a Deus por isso, meus irmãos, que a profecia que Jesus lançou sobre Pedro
Era praticamente Jesus falando para Pedro, dizendo o seguinte: Pedro, a igreja que eu estou levantando agora, neste momento, é uma igreja que, propriamente dita, parece que está fragmentada, despedaçada, né? Passando por um período de dispersão. Mas, ao mesmo tempo, ali, Jesus Cristo, ele bate de frente com o entendimento daqueles que ouviam falar aquilo naquele momento, dizendo o seguinte, que por mais que a minha igreja esteja fragmentada, fragilizada, despedaçada, né, se arrastando pelo caminho, eu ainda continuo sendo o centro da vontade da vida de todos vocês. Glória a Deus. Então era aquilo que Jesus Cristo queria fazer para Pedro ali, era dizer: Pedro, tu és pedra fragmentada, tu és uma rocha, tu és o que faz, mas eu continuo sendo a igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E até hoje, meus irmãos, o Império Romano faliu, o Império Persa faliu, né? O Império Sírio faliu, mas a igreja continua de pé. Glória a igreja continua louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória Amém, glória a Deus. É verdade, irmão Lucas. E a igreja, ela está de pé e ela continuará de pé porque justamente ela está alicerçada nessa rocha que é Jesus. Glória a Deus. Ela está alicerçada nessa pedra, tá? Olha, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo vai falar, olha, ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Aleluia. 1 Coríntios 3, 11, tá? Ninguém pode colocar outro fundamento. Então, esse fundamento, a gente tem, irmãos, o fundamento Jesus Cristo. Então, quando o crente, o cristão, ele tem Jesus Cristo como o seu alicerce, irmão, pode vir tudo que vier, né, irmão Lucas? Pode vir tudo que vier, como você falou. A igreja sofreu no passado, a igreja foi perseguida no passado, mas ela continua a sua trajetória aqui na terra. Por quê? Porque ela está alicerçada na pessoa de Jesus Cristo, tá? Em 1 Pedro 2,4, o apóstolo Pedro, ele vai continuar falando e apontando Cristo como essa pedra fundamental. Ele diz assim, ó, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Glória, né, irmão Lucas? A pedra eleita, né? Que o senhor acabou de falar aí, é justamente nesse direcionamento que a igreja ela teve desde o princípio, né? Que alguns estudos falam que sobre a presença de Jesus Cristo em meio à sociedade, na época que ele estava vivo, a referência para alguns talvez não eram Jesus Cristo, né? E após a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, trouxe uma indagação muito forte para aqueles que viram ele no Calvário, né? Que viram ele sendo crucificado, se perguntando por que ele, mesmo sendo filho de Deus, né? Tomando ali a forma de humano, sentindo as necessidades que nós sentimos hoje, né, de sede, de água, de comer, de fazer as nossas atividades cotidianas, mesmo assim foi crucificado na cruz. Mas ali existia um propósito, né? Ali existe um propósito de deixar a marca de Jesus Cristo selada, né? Hoje e para todo sempre. E uma coisa eu lhe digo, irmãos, você está nos ouvindo agora, neste momento, Jesus, na sua casa, onde você estiver, a única saída para a sua vida em todas as áreas, financeira, espiritual, matrimonial, a única saída para a sua vida ainda continua sendo Jesus Cristo. Você pode ter inúmeros amigos, você pode ter inúmeras pessoas do seu lado, mas se não for a presença de Deus e de Jesus Cristo na sua vida, de nada adianta. Este é o foco, este é a pedra inicial, é o alicerce, é a base, né? É a estrutura que sustenta a igreja do Senhor, ainda continua sendo ele, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, glória a Deus. Porque Jesus, por ser essa pedra principal, ela vai se encaixar direitinho, irmãos, na vida do homem, na vida daquele e daquela
que deseja ter uma vida plena, que deseja viver plenamente aqui neste mundo. Olha, irmão Lucas, segundo alguns rabinos, aqui um fato histórico, segundo alguns rabinos, quando eles foram construir o Templo de Salomão, né, quando os irmãos sabem que Davi não teve a oportunidade de construir o templo, né, e foi passado por seu filho Salomão quando ele chega ao trono. E Deus fala para ele, Deus dá a planta, né? Deus mostra como é que vai ser. E quando ele começa a extrair, os construtores começam a extrair as pedras das montanhas, né, para a construção do templo, essas pedras elas já vinham das montanhas sob medida, tá? E segundo os rabinos judaicos, quando começaram a colocar as pedras uma sobre a outra, encaixando, tá? E quando chegou no final, tá? Pertinho do final, teve uma pedra lá que não encaixou, porque elas vinham sob medida. Eles trouxeram essa pedra e essa pedra não encaixou. E eles rejeitaram, eles deixaram ali. E quando foi se aproximando o final da construção, ficou uma brecha na parede do templo. Ficou uma brecha. E aí eles se lembraram, os estudos dizem que eles se lembraram dessa pedra. E manda pegar essa pedra. E quando eles pegaram essa pedra, irmão Lucas, a pedra encaixou direitinho naquele espaço que estava faltando. Ou seja, uma pedra que foi rejeitada pelos construtores no início da construção, ela se encaixou direitinho no final da construção. O que a gente aprende com isso, irmãos? Que Jesus, ela foi rejeitada pelos edificadores. Quem são os edificadores? Quem foram os edificadores? O povo judeu. Mas hoje, ela se encaixa perfeitamente no propósito de Deus para salvar a humanidade. Tá? A pessoa de Jesus Cristo hoje se encaixa perfeitamente. É a palavra que a gente leu no início, João 1, né, do 10 ao 12 ali, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Não é isso, irmão Lucas? Exatamente. Como o senhor falou aí sobre a construção, né, do templo, essa pedra que foi rejeitada, ela até hoje, né, meu pastor, ela continua sendo, né, rejeitada por muitos, né? Muitos não acreditam, né, que ela pode mudar a história. É verdade. E enquanto o homem estiver faltando esta peça, ele continua sendo um templo inacabado, né? Isso. Ele continua sendo uma moradia inacabada, né? Feita por uma obra que está faltando alguma coisa ali. Mas às vezes a pessoa se pergunta assim, mas Lucas, hoje eu sou filho de Deus, eu sou criação de Deus, né? Foi Deus que me criou. Exatamente, foi Deus que lhe criou, foi Deus que fez você acordar hoje pela manhã. Porém, para a gente ter acesso, né, e fazer parte dessa pedra e participar da construção da nova moradia, da reconstrução de vida, nós temos que colocar essa peça no lugar, que é justamente Jesus Cristo que está faltando, né? Isso mesmo. Essa peça que foi colocada no templo é a mesma coisa que falta na vida de muitas pessoas hoje, né? Que está faltando algo. Você se imagina dizendo o seguinte, eu tenho tudo, eu tenho um carro, eu tenho casa, eu tenho moto, né? Eu tenho uma conta bancária cheia, né? Mas às vezes, ao mesmo tempo, aparece aí um vazio na sua alma, né? E é justamente essa pedra, né, fundamental, que é Jesus Cristo, que talvez está faltando na sua vida. E é isso que nós estamos pregando agora pela manhã, hoje, para a sua vida, em nome de Jesus. É verdade, meu irmão, é verdade. E Jesus, né, que é essa pedra, Jesus recebe alguns títulos, irmãos. Eu tenho aqui, ó. Ele é a pedra eleita, a pedra preciosa, é a pedra principal, é a pedra de esquina, é a pedra de Israel, é a rocha eterna, é a rocha da nossa salvação, é a pedra de tropeço para os que não querem o Senhor, e ele é também a pedra espiritual para os crentes. A referência está em 1 Coríntios 10, 4. Então, você que está ouvindo o programa Essência do Evangelho nesta manhã, você tem a oportunidade de ter Jesus como essa pedra, que é a pedra de encaixe, tá? Que falta para
a vida do ser humano. Como o irmão Lucas falou, esse vazio que existe na alma de muitos, é porque falta essa pedra que encaixa, tá bom? A gente já vai aqui encaminhando para o final do nosso estudo, tá? Mas nós queremos dizer para você, procure ler a palavra de Deus, procure conhecer mais sobre essa pedra que é Jesus. Se você tiver a oportunidade de ir até uma igreja evangélica, vá, que lá vai ser pregada essa pedra que é Jesus Cristo. Eu gostaria aqui de pedir ao irmão Lucas, nosso presbítero, para dar as considerações finais, falar aqui alguns planos do Departamento de Missões, tá? A gente passou aí pelo esse período de chuva, né, irmão Lucas? E alguns trabalhos ficaram impossibilitados, né? E essa crise dessas viroses, essas enfermidades, porque o trabalho de missão é um trabalho dinâmico, né? E às vezes acontecem alguns empecilhos que dificultam, né? Pronto, meus irmãos, nós agradecemos a Deus por este momento, né? Aqui na rádio, e louvando a Deus por essa rica oportunidade, né? De propagar o Evangelho, né? Para todos os ouvintes, né? Da rádio, do programa da nossa igreja. E fique com essa palavra, se agarre com esta pedra que é Jesus Cristo, né? Eu quero mandar um abraço para minha mãe, que ela está nos ouvindo agora diretamente de Portugal, em Lisboa. Ela acabou de mandar uma mensagem para mim aqui agora há pouco, dizendo que está ligada na rádio. E a rádio é importante, meus irmãos. Se você compartilhar este link, né, você pode ouvir aí no mundo inteiro, né? Você pode estar ouvindo. E a minha mãe está lá diretamente de Lisboa, em Portugal, escutando, né, agora a palavra de Deus. Quero mandar um abraço para ela, que Deus abençoe de uma forma extraordinária. E que Jesus Cristo possa continuar fazendo a obra, meus irmãos, na sua vida, né, de uma forma muito forte, restaurando seus sonhos, seus planos, seus projetos. E para a glória de Deus, né? Tudo é para a glória de Deus, e eu acredito que Deus está cuidando de nós. Louvando a Deus também pela vida do nosso pastor, né, meu pastor? Obrigado. Amém, também por ter trago nós aqui. E o Departamento de Missões, né, externa os votos de alegria para todos aqueles que têm contribuído, né, com os alimentos, para nós levarmos ali para a sede, para abençoar a vida de algumas pessoas na Serra da Aratuba. Nós temos um projeto de levar a cesta básica todo mês para lá. Você que está nos ouvindo aí, se quiser abençoar também a igreja com cesta básica, né, o pastor vai passar o contato, né, no final do programa, e nós acreditamos que Jesus vai continuar nos ajudando. Os nossos cultos de missão são realizados todo o primeiro domingo do mês, a partir das 18h30, né, ali na nossa sede, no Iguape. E todo o campo ele está envolvido nesse departamento de missões, e tem sido uma bênção, né? E aqui eu quero agradecer minha oportunidade, né, louvando a Deus pela vida de todos os irmãos que nos ouvem, em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer município. Que Deus possa abençoar e restaurar a sua vida cada dia, em o nome de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Queremos agradecer a Deus pela vida do presbítero Lucas, tá? No decorrer dos programas, nós vamos, né, durante o mês, nós vamos anunciar aqui a programação do Departamento de Missões. Nós estamos aí planejando uma cruzada aqui na região do Aquiraz, tá? Provavelmente aqui no Conjunto Vitória. Depois nós vamos conversar com o presbítero Natan. O irmão Lucas já tinha até conversado, né, irmão Lucas? Certa vez com ele, sobre essa questão da gente realizar ali uma cruzada. E no decorrer dos programas nós vamos estar passando para os irmãos, tá bom? Então que Deus abençoe. A gente encerra aqui o estudo bíblico, a essência do Evangelho. Que Deus abençoe a todos e que o Senhor faça prosperar cada vez mais bênçãos sob medidas na sua vida. Que Deus abençoe.